Rádio Psi, seu podcast sobre psicologia, filosofia, vida e comportamento, do Acre para o mundo. Olá, mais um podcast Rádio Psi no ar, nosso terceiro episódio desta primeira temporada do nosso podcast temático sobre psicologia, vida, comportamento e outras disciplinas que envolvem, lógico, o comportamento humano. Tá bom? Vamos refletir juntos. Muito em breve estaremos com os nossos convidados de uma forma um tanto quanto diferente. Estou fazendo aqui os últimos preparativos para a gente iniciar essa nova jornada e os nossos experimentos do nosso podcast em vídeo continuam com esse nosso cenário, esse fundo. Já deu para perceber, né? É um fundo virtual, ok? Usando a tecnologia, a inteligência artificial ao nosso favor. Bom, você pode acompanhar o nosso podcast através das diversas plataformas de podcast e como é um podcast que é lançado através da ferramenta específica do Spotify, mais rapidamente o podcast já fica disponível lá, tá? Mas também em nosso canal no YouTube, em que esse podcast acaba se tornando também um vídeo para a plataforma, tá bom? Então faz o seguinte, segue a gente lá no YouTube, clica no sininho de notificações, curte aqui o nosso vídeo e se puder comentar, comenta também, tá? Bom, tempos um tanto quanto complexos, complicados mesmo e difíceis, principalmente porque a gente está vivendo uma experiência coletiva de viver com as diferenças. E um tempo atrás eu escrevi sobre esse tema nas redes sociais e eu gostaria de abordar um pouquinho, trazendo um pouco da reflexão que já fiz acerca da temática, que eu intitulei como A Arte de Conviver com as Diferenças. Algo que, de fato, se tornou um exercício dificílimo, complexo e até artístico, como eu coloquei, usando uma linguagem figurada, logicamente, tá? Então, vou resgatar um pouco do que eu escrevi para a gente ir refletindo sobre essa questão, ok? Bom, vivemos em um mundo repleto de outros mundos, representados pela individualidade de cada um, formando uma incalculável diversidade de ideias, ideais, ideologias, preferências, percepções e, lógico, comportamentos. Lógico, o mundo é grande, são aproximadamente 8 bilhões de habitantes, ainda que inseridos em um contexto cultural e venhamos a reproduzir certos modelos comportamentais, temos em nós a nossa individualidade que nos faz únicos e talvez seja algo um tanto difícil para algumas pessoas compreenderem que essas diferenças são apenas características que nos apresentam diante do mundo através do nosso ego, o ego da psicologia e as nossas personas, porque podem ser várias para cada contexto. Então, compreender e principalmente aceitar, primeiramente a gente precisa compreender essas diferenças e posteriormente aceitar que isso faz parte da diversidade humana. Daí as diferenças geram conflitos em muitas situações, porém guardam uma beleza descomunal, que torna o nosso planeta ainda mais lindo. Basta observar a própria natureza,
Olhemos a diversidade de plantas, diversidade na flora, a diversidade na fauna. Quantos animais diferentes, quantas cores diferentes. Inclusive, quando a gente vai numa loja escolher as cores para pintar a nossa casa, algum ambiente, nós temos ali uma infinita paleta de cores que a gente se perde para escolher. E na natureza, lógico que isso é inspirado na natureza, nós temos isso de forma exuberante e de forma linda. Por que na vida humana, no comportamento humano, tem que ser diferente, já que também somos seres naturais? Algo que deveria ser uma atitude natural se tornou sacrifício e até sofrimento para alguns. E aí é onde eu coloco o que intitula nossa conversa de hoje, o nosso podcast de hoje, o nosso episódio de hoje, até mesmo uma arte, entre aspas, mas que se torna de fato, na prática, uma arte, uma habilidade que precisamos desenvolver, que seria ou que é a da convivência com tais diferenças. Em meio a tanta diversidade, o respeito se tornou uma habilidade imprescindível, algo que, lamentavelmente, falta muitas vezes. Precisamos desenvolver essa habilidade, cultivar essa habilidade, plantemos essa habilidade, reguemos essa semente para que ela brote, se desenvolva, cresça, para que a convivência seja minimamente harmônica, pelo menos educada e respeitosa, tá? Uma contribuição da psicologia se faz através da recomendação de se, por exemplo, realizar um levantamento, né? Em lista, vamos fazer uma lista, né, de nós mesmos, dos fatores que dificultam nossos relacionamentos interpessoais. Vamos fazer esse levantamento de forma corajosa, sem autossabotagem, porque muitas vezes, quando somos acusados de sermos preconceituosos, dizemos que não, isso não existe, isso é mentira, isso não é real, sendo que é. Muitas vezes, tá? Então, tenhamos coragem de fazer esse levantamento, essa lista desses fatores que dificultam os nossos relacionamentos interpessoais, ou seja, os relacionamentos que envolvem outras pessoas. E pensemos também nas dificuldades que envolvem as relações íntimas conosco mesmo. Aí já é um outro fator preponderante que talvez precisemos de um episódio só para isso, né? Daí a gente vai identificar nossas fraquezas, nossas forças e dentro disso os elementos que precisam de repente melhorar. Em seguida, avaliar cada ponto, refletir e aplicar medidas possíveis conforme as nossas possibilidades, nossas forças, as nossas já adquiridas ferramentas para a solução dessas dificuldades, tá bom? Afinal, somos uma espécie, a humana, rica em cores e valores. E não somos a única no planeta. Inclusive, isso pode facilitar a nossa convivência com as outras espécies. Tá certo? Então, convido você a nós refletirmos sobre esse tema, a arte de conviver com as diferenças,
para que a gente tenha minimamente paz, harmonia e, antes de tudo isso, respeito e educação para com o pensamento alheio. Tá bom? Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, pela sua presença, pela sua curtida e aguardo você na próxima edição do nosso podcast Rádio Psi. Grande abraço. Rádio Psi, seu podcast sobre psicologia, filosofia, vida e comportamento do Acre para o mundo.